Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria, Virgem Santíssima, Imaculada. Um santo dia abençoado para você, irmão, e você, irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre inundando o seu ser, a sua vida. A nossa vida, ela é banhada pela água viva do Espírito Santo. A cada dia nós devemos estar nos banhando, tomando essa água viva que nos faz se alegrar, que nos faz fortalecer. Essa água viva nós bebemos dela pela oração. Que nós sejamos perseverantes na oração. E é na oração que nós vamos ter sabedoria e discernimento para poder vivermos a nossa vida em Deus. Vamos para a partilha do Evangelho desse dia, dia 7 de setembro, hoje, terça-feira. Está no Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao versículo 19. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Escolha dos 12 apóstolos. Curas numerosas. Naqueles dias, retirou-se Jesus a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou-os de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície, aí achava-se um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que possamos aprender hoje nessa palavra vários ensinamentos que nos traz. Primeiro, Jesus sobe a montanha para rezar e falar com o Pai. Que nós possamos aprender de Jesus a rezar. E é uma das melhores coisas, sem não dizer que é a melhor coisa que a gente deve fazer na nossa vida, é rezar. Porque Jesus, como Deus, ele não precisava rezar. Mas para nos ensinar que nós somos necessitados e carentes de estar em oração, ele nos ensina. E o ensinamento dele é de inteira entrega, porque ele sobe a montanha e passa a noite inteira conversando com o Pai. Assim também que possamos ser nós,
a qualquer coisa que iremos fazer, que iremos planejar, que iremos projetar, que possamos colocar em oração, conversando com Deus, com o Pai, para ver se é da vontade dele, se é do agrado dele, porque Jesus, tudo que ele ia fazer, primeiramente ele consultava o Pai, conversava com o Pai em oração. Aqui, Jesus passa a noite inteira conversando com o Pai, porque Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores. Discípulo quer dizer seguidores que acompanhavam ele, tantos aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus para poder ser instruída por ela, e aqueles também que estavam ali querendo pegar Jesus em algum ensinamento que o complicasse, que o fizesse com que ele fosse naquele momento ali responsabilizado por alguma coisa que não estivesse de acordo com o que eles queriam, com a lei, porque eles viviam rigorosamente a lei. E aí Jesus chama os seus discípulos, e nos seus discípulos ele escolhe 12 para ficar mais próximo dele, vivendo todo o tempo ali com ele, nos 3 anos do seu ensinamentos, dos 3 anos de vida pública. Jesus vive com aqueles 12 ali, dia e noite, eles estão aprendendo de Jesus. Então Jesus dá um nome a esses discípulos, esses 12, de apóstolos. Mas antes dele escolher esses apóstolos, Jesus sobe a montanha e conversa com o Pai. Quantas montanhas nós nos devemos subir? A montanha tem um sentido de que nós devemos olhar para cima, subir além das nossas forças, além das nossas sabedoria, da nossa inteligência, além do nosso querer, da nossa vontade, é subir o nosso olhar para o céu. E olhando para o céu, pedir ao Pai que nos dê o discernimento daquilo que Ele quer para nós. É o que Jesus faz. Jesus subindo, Ele se reabastece, Ele se preenche totalmente da força do alto, da força da presença de Deus Pai. E ali Ele tem a sabedoria de escolher aqueles que vai ser os seus apóstolos. E escolhendo aqueles que vai ser os seus apóstolos, Jesus, naquela grande multidão, ele é tocado pelo povo, porque o povo ali quer tocar em Jesus, porque Jesus, além dele ensinar, ele mostra que vive a intimidade do Pai. E essa intimidade faz com que ele seja cheio de Deus, do Pai, cheio da vontade do Pai, vivendo tudo aquilo que o Pai quer que ele viva. E a força do alto está nele. Ao tocar em Jesus, eles são curados. E aí todos os espíritos maus, todos os maus são repreendidos pela presença de Jesus, pela presença do Senhor ali. E todos os espíritos imundos são expulsos, porque aquele povo quer uma vida em Jesus, uma vida livre, uma vida de liberdade, não libertinagem, mas uma vida que tenha sentido na vida deles. E Jesus ensina a cada um ter essa vida. Jesus faz com que eles verdadeiramente vivam ali aquela intimidade que ele experimentou, que ele recebeu na oração do Pai, de estar a noite inteira com o Pai. O Espírito Santo vem, sem dúvida, fazer com que realize ali o reino do Pai, a vontade do Pai, que Jesus está testemunhando. Todo tempo Jesus vai dizer: eu não faço por mim mesmo, mas eu faço pelo meu Pai. O Pai que está em mim é quem faz essas coisas. Ele quem pede para que eu possa fazer, para que eu possa falar. Jesus quer também que nós sejamos íntimos dele,
que tenhamos essa intimidade, porque quando nós tenhamos essa intimidade de se colocar na oração, nós vamos receber no nosso coração o Espírito Santo que nos revela aquilo que o Pai quer que sejamos, assim como o Pai revelava para Jesus. Jesus é esse ensinamento vivo, ele com a sua vida dando o ensinamento de que como nós precisamos viver, de como nós precisamos viver de oração, como filho de Deus, e você, mulher, como filha de Deus, precisa ser uma pessoa de oração. Jesus nos ensina a orar. Jesus passa a noite inteira em oração. Jesus passa a noite inteira em comunhão com o Pai. Jesus passa a noite inteira em intimidade com o Pai. E nós, o que nós fazemos para viver intimidade com Deus? Muitas vezes nós nos ocupamos nas redes sociais e passamos todo o tempo e ali não preenche nada na nossa vida, porque aquilo que nós vemos não vai fazer com que a nossa alma ela se alegre. Talvez seja até uma alegria, seja um humor, mas ali é passageiro. Mas quando nós vemos a palavra de Deus sendo proclamada nas redes sociais, as orações, e nós nos colocamos com aquelas pessoas que já têm essa experiência de intimidade com Deus, porque aprenderam também com Jesus essa intimidade de subir na oração um monte ao céu, na sua mente, no seu pensamento, no seu sentimento, em tudo que ele tem, e aí as pessoas que acompanham vão também experimentar aquilo que viveram, porque o primeiro que nos ensinou foi Jesus, subindo a montanha, passando a noite inteira em oração. E quantos discípulos hoje Jesus também não tem, porque naquele momento que Jesus estava ali eram os 12 que foi escolhido dentro dos discípulos. Foi Pedro, foi André, foi Tiago, foi Tomé, foi Simão, Simão, irmão de Tiago. Existia dois Simão, e o Simão Pedro. Existia dois Judas, Judas, irmão de Tiago, e existia também o Judas, aquele que traiu Jesus, que é o Iscariote. Mas Jesus escolheu a cada um a viver aquilo que ele estava vivendo. Jesus simplesmente não só falava, não só proclamava a vontade, mas ele vivia ali ensinando com a sua vida, com gestos, com aquilo que ele recebia do Pai. Tudo aquilo que o Pai quer para o Filho, Jesus estava fazendo ali, tirando todos os mal daqueles que estavam endemoniados, tirando a enfermidade daqueles que estavam doentes, fazendo com que eles tenham vida, porque Deus, Ele quer de cada um de nós que nós tenhamos vida, que nós não vivemos numa vida de solidão, de tristeza, de amargura, de aflição, porque problemas sempre teremos, mas nós devemos ter com o nosso ser, com o nosso coração, a confiança em Deus, a estar na presença de Deus, porque a maior graça que nós devemos ter, e é para nós ter como filhos de Deus, é a graça dele, de estar na presença. Não há maior riqueza, não há maior tesouro do que a presença de Deus. Que você possa pedir essa presença na sua vida, que você possa fazer essa experiência de Deus, de estar na presença dele, porque foi isso que Jesus fez, estava na presença do Pai, e o Pai falava ao coração de Jesus, que é o Filho. Jesus nos dá esse ensinamento hoje, que nós como filho e você, mulher, como filha, possa se colocar na presença dele e pedir a ele o que é que ele tem para você. Que você tenha um santo dia, que Nossa Senhora interceda por nós, porque ela soube viver toda a vontade do Pai. Quando não entendia, silenciava, mas ela estava com o coração voltado para Deus. Quando o anjo aparece para ela, ela vai dizer que a alma dela engrandece ao Senhor.
quando ela entende tudo aquilo que o anjo fala para ela. Que nós sejamos assim como a mãe de Jesus e como a nossa mãe, que é Maria, Virgem, Santíssima e Imaculada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.